Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Décio, e vamos falar de história? Bom, a gente já falou um pouco sobre Brasil Colônia, a gente já falou sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil, os motivos, e aqui ainda nós estamos dentro do contexto, né, da Corte Real, e vamos falar sobre a Carta Régia de 3 de maio de 1808. Pessoal, por definição, o que é uma carta régia? É uma carta escrita e assinada por um rei, por aquele que rege, por aquele que comanda, né, um reinado. Ok? Bem tranquilo, né? A nossa função vai ser fazer, né, aqui na atividade 3, vai ser fazer a análise desse trecho aqui, né, dessa carta régia aqui, ó. Tá bom? Eu não vou ler ela aqui, mas eu recomendo, extremamente recomendado, que você leia, você deve ler, tá? Para você conseguir entender e responder essas duas questões aqui embaixo, tá? Vamos lá. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, então, uma de suas colônias, o príncipe regente Dom João VI promulgou a Carta Régia de 3 de maio de 1808, né? Analise o documento acima e depois escreva em seu caderno como era o tratamento aos povos indígenas. Pessoal, como será que era o tratamento dispensado aos povos indígenas? Né? A gente já sabe que eles foram escravizados. Não deu certo por uma série de motivos. Um motivo muito forte foi que a Igreja Católica foi contra, né? E como Portugal era um país extremamente católico, extremamente ligado à Igreja, né, católica, eles deram um passo atrás com relação a essa questão da escravidão, né? Foram impostas leis, né, que não permitiam mais uh, escravizar índios, tá? A não ser que fosse um caso de guerra justa. O que era a guerra justa? Né? Era onde você tinha um ataque de um grupo de índios, de indígenas, certo? E eles fossem capturados, então eles poderiam ser presos e poderiam ser escravizados. Por, sei lá, um período de 10 anos, de 15 anos, prestando serviços, né? Enfim, então você justificava a escravidão de índio, né? Esse era um dos meios de justificar a escravidão, através da guerra justa. Vamos lá então. Bom, primeira coisa, o termo índio, se você for ver, ele não está correto. Porque se você chegar para qualquer tribo indígena, para qualquer etnia hoje, né? E você falar, e aí, você se considera índio? Ele vai falar, eu não me considero índio. Eu pertenço à nação tal, à etnia tal. Ele vai falar, né? A qual etnia, qual tribo que ele pertence. Então eles não se veem como índios, tá? Isso aí foi cunhado lá em 1492, quando Cristóvão Colombo, né, com suas 3 caravelas, eles vão passar ali próximo à América Central, lá em cima, né? E ali onde fica o México, né, para a gente ter uma noção, né, de América Central, tá? Ali na altura do México, né, pelas Ilhas das Antilhas e tal, e ele vai considerar que ali é a Índia e vai chamar quem está lá de índio, então convencionou-se chamar esses povos de índios. Um dos termos mais aceitos hoje é chamá-los de povos ameríndios. Por que povos ameríndios? Porque você está fazendo uma relação com o continente americano. Tá? América, povos ameríndios. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, como os índios, não vamos usar esse termo, né, apesar de não ser tão certo, mas aqui, ó. Vamos começar aqui, deixa eu ajudar vocês um pouco nessa análise. Ó, como principiar da guerra contra estes bárbaros índios, ó. Aqui eles estão sendo considerados como bárbaros, como milicianos, ou seja, como indivíduos arredios, indivíduos que
estão vindo para destruir, para causar guerra. E de fato, pessoal, era comum, né? Muitas nações indígenas terem feito guerra e querer tomar as terras de volta. Por quê? Você tinha os fazendeiros lá que tomavam posse das terras, muitas vezes tribos, grupamentos de índios, eles atacavam, muitas vezes expulsavam os donos, supostos donos, os invasores dessas terras, e isso gerava um conflito muito grande. Então nós vemos nessa carta aqui qual é o tratamento dispensado a esses povos. Eles são tratados como bandidos, como seres violentos, Tá os termos aqui: bárbaros, milicianos, povos arredios, Em especial aqui, ele está mandando fazer guerra aos índios botocudos, ok? Que eram índios bem arredios na época. Bom, questão B. Pesquise sobre a exploração dos povos indígenas nesse período e elabore uma reportagem sobre esta temática em seu caderno. Pessoal, uma pesquisa fácil de fazer, Como que esses povos eram explorados? Como que era feita essa exploração? Eles eram, muitas vezes, expulsos de sua terra, ok? Essas terras eram concedidas a brancos, ok, europeus, que iam tomar conta disso aí. Esses povos eram desterrados, esses povos adoeciam, tá? Eles não tinham imunidade às doenças dos europeus, como tuberculose, a própria gripe, Então, é importante que você faça uma pesquisa, colha esses elementos. Eles eram escravizados, tá? Principalmente, como eu já expliquei, esses grupos indígenas que eles se rebelavam contra a coroa, contra os fazendeiros, eles eram brutalmente reprimidos, aqueles que sobreviviam se tornavam escravos, ok? Então acho que está bem tranquilo, são só essas duas questões, está muito fácil. E aproveitando, pessoal, vamos falar um pouco de população indígena no Brasil, tá? Esse mapa aqui ele está disponível no site do IBGE. Infelizmente ele está uma informação meio defasada, nós estamos em 2020, então fazem 10 anos que essa informação foi levantada e publicada, tá? Desculpe. Nós temos aqui então para ter uma noção de como os povos indígenas estão distribuídos pelo Brasil, ou estavam até 2010. Em 10 anos muda, as coisas mudam. Mas de qualquer forma, esses gráficos é aqui assim, ó. Onde está um pontinho amarelo bem pequeno, até 25 pessoas no grupamento, e aqui até 5.000 pessoas. Nós percebemos que na região norte, nós temos aqui a região amazônica, por exemplo, nós temos um grande índice populacional, desses povos indígenas, aqui no litoral, nordeste, descendo aqui para o sudeste, sul, nós temos um índice bem grande, depois espalhando-se, pelo nordeste, descendo, sudeste, Minas Gerais, São Paulo, vai lá para o sul, nós temos um índice grande populacional, porém, parece ser muita gente, mas olha aqui, ó, temos que atentar a isso, até 25 pessoas, de 25 a 50 pessoas. Então são pequenos grupamentos, ok? Isso aqui para a gente ter uma visão mais geral. Bom, pessoal, os números que eu vou falar são números aproximados, tá? Segundo o próprio site da FUNAI, que eu andei fazendo pesquisa, IBGE, calcula-se 800 mil índios, tá? São números aproximados, não são números exatos, tá bom, pessoal? 800 mil hoje, ok? E quantos índios tinha antigamente? Bom, essa é uma outra questão também que gera discussões. Se nós pegarmos aí 1500 até 1600, período aí que o Brasil a chegada de Pedro Álvares Cabral vai tomar posse, das terras brasileiras para os portugueses, tá? Nós tínhamos aí,
Tem lugar que fala 2 milhões, 3 milhões, eu já cheguei a ouvir falar até em 6 milhões de indivíduos, né, formando as diversas nações indígenas no Brasil, tá? É muito importante que a gente saiba que é o seguinte, nós temos que tomar cuidado, porque quando a gente fala índio, a gente imagina que todo mundo, índio é tudo a mesma coisa, tudo uma tribo só. Não, não era, tá? Tanto que nós temos duas divisões muito importantes que nós temos que entender o seguinte, nós tínhamos as nações Tupi, né, que ficavam mais ao litoral, tá? Na época da tomada, né, das terras brasileiras, tá? Ou descoberta, como você quiser. Nós tínhamos no litoral as nações Tupi e mais no interior as nações Tapuia, ou Tapuia, né, perdão, as nações Tapuia. Calcula-se, tá, aproximadamente 2 milhões de indivíduos formando as nações Tupi, habitando o litoral brasileiro. E, mais ao interior do Brasil, 1 milhão. Tá? Tem dados que falam que na região amazônica poderiam haver até 5 milhões de povos. Aliás, de povos não, de pessoas, de indivíduos. Então, são vários povos, eram várias tribos que faziam guerra, que faziam... tinham lá as suas relações, os seus conflitos, enfim, eles viviam a vida deles, tá? Porque nós temos que entender o seguinte, a história da chegada das embarcações de Pedro Álvares Cabral não é a história de Portugal. A história do Brasil não começa com os portugueses. A história do Brasil, ela já foi confirmado. O Brasil tem as suas raízes lá na pré-história, já tinha gente andando por aqui. Tá ok, pessoal? A coisa, já foram descobertos fósseis de humanos de mais de 11 mil anos atrás. Tá? Então o Brasil ele tem sim uma história muito grande, independente da Europa. Tá? Nós temos a nossa história. Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir que história. A história do Brasil começou em 1500. Não, mentira. Tá? A história do Brasil ela é muito anterior a 1500. Ok, pessoal? Ficou claro isso? Maravilha. E aqui, para não alongar muito o nosso vídeo, na nossa aula, uma gravura de uma típica família de botocudos, né? Para a gente ter uma noção, né? De ter uma ideia de como esses povos eram, tá? Aqui uma família bem típica, né? Eles fazendo aí um momento de caça e pesca, né? Junto com os filhos. Então, pessoal, que fique claro o seguinte, a gente precisa tirar esse estereótipo de que índio é um bicho do mato, de que índio é uma coisa só, tá bom? E que índio é um carinha que vive pelado correndo no meio do mato. Vamos acabar com isso. Eles tinham cultura, eles tinham sua religiosidade, eles tinham a sua estrutura social, a sua... dentro dessa estrutura social, a hierarquia de líderes, de pessoas subordinadas. Então, pessoal, eles tinham a sua riqueza cultural e têm até hoje, né? E os poucos que sobraram lutam para manter a sua cultura, a sua memória, e nós temos que respeitar isso. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço a todos vocês. Qualquer dúvida é só me procurar. E fui!